Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora estamos mais próximos ao início do conflito. Vamos falar um pouco sobre os principais países envolvidos nesse conflito e, de início, vamos trazer as perguntas que nós vamos responder nos primeiros minutos dessa aula. Primeira questão, como surgiu a Itália fascista? Segunda questão, quais são as características do fascismo? Terceira questão, como surgiu a União Soviética? Quarta questão, explique a expansão japonesa. E 5, o que foi a Alemanha nazista? Vamos começar então falando sobre a Itália fascista. O fascismo ele foi um movimento político autoritário do século XX, que surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Ela nasce como uma reação à Revolução Bolchevique de 1917, ou seja, a Revolução Russa, como reação também às fortes lutas dos trabalhadores e seus sindicatos, e pela controvérsia sobre a sociedade liberal-democrática, que emergiu a partir da experiência da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, a marcha sobre Roma, realizada por membros do Partido Fascista, pressionou o rei Vítor Emanuel III a nomear o líder fascista Benito Mussolini como chefe de governo, ficando, o Benito Mussolini no poder de 1922 até sua morte em 1945. Os sindicatos dos trabalhadores passam a ser controlados pelo Estado, é criado um tribunal especial para julgar crimes considerados ofensivos à segurança do Estado, a censura é instaurada e os partidos de oposição são dissolvidos. Tem uma frase muito famosa que normalmente é atribuída ao Benito Mussolini, que é a seguinte: tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, um controle total do Estado sobre o indivíduo. E nós vamos entender um pouco o porquê dessa frase. Então, as características do Estado fascista, ela é composta por um coletivismo, perseguição ao indivíduo, antiliberalismo, anticomunismo, nacionalismo, corporativismo, totalitarismo, militarismo, censura da liberdade de expressão e dos meios de comunicação, perseguição a opositores políticos, controle indireto da economia pelo Estado, desprezo pelo intelectualismo e racionalismo. Mussolini tenta, então, alargar a influência italiana em uma tentativa de recuperação da grandeza da Roma imperial. A Grande Itália conquista a Etiópia em 1936, intervém na Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, e conquista a Albânia em 1939, até que esgotaram as finanças do país e pouco acrescentou em termos de preparação para uma guerra moderna. O Estado fascista estava econômica e militarmente despreparado quando se envolveu no turbilhão da Segunda Guerra Mundial, o que levaria a Itália a diversas derrotas militares e colocaria um fim no governo de Mussolini. Mussolini, dominou a Itália até julho de 1943, quando terminou sua ditadura e a Itália foi ocupada pelas tropas aliadas. Vamos falar um pouco agora sobre o surgimento da União Soviética. Ela teve raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs o czarismo, que era o regime político vigente na Rússia naquele período, o Império Russo. Então, a União Soviética era governada por um regime unipartidário, altamente centralizado, comandado pelo Partido Comunista, e tinha como sua capital a cidade de Moscou. Após a revolta, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrubaram o governo provisório que tinha sido estabelecido, após já a queda do czar. O Exército Vermelho entrou em diversos territórios do antigo Império Russo e ajudou os comunistas locais a tomarem o poder. Em 1922, os bolcheviques foram vitoriosos, formando então a União Soviética. Após a morte de Lenin, em janeiro de 1924, Joseph Stalin chega ao poder. E o Stalin associou a ideologia estatal ao marxismo-leninismo. Iniciou um regime de economia centralizada. Vamos falar então agora um pouco sobre a expansão japonesa. E os japoneses esperavam que o seu apoio às potências aliadas durante a Primeira Guerra Mundial iriam render ganhos territoriais quando a Alemanha fosse privada de suas colônias.
O Japão tinha claras ambições de se tornar uma grande potência mundial e dominar a China. Muitos acreditam que o destino do Japão está no controle da China. O sistema feudal japonês ficava cada vez mais ultrapassado e a passagem rápida de um sistema tradicional de governo, marcado por séculos de tradição e firmemente enraizado na cultura política, para um governo democrático causa uma instabilidade considerável. E acaba que muitos japoneses voltam-se para partidos extremistas que oferecem uma volta aos dias dos shoguns, né, durante o período feudal, né, do sistema feudal japonês, ou um novo mundo baseado nos princípios socialistas. Então, estavam postos os dois extremos. O crescimento populacional deixou o Japão à beira de uma crise, com crescente desemprego e pobreza. Na procura de uma solução, os nacionalistas voltam-se para a Manchúria, uma área rica em recursos naturais. O governo japonês ele justifica suas ações sob o argumento de que estaria tentando unir a Ásia, e isso ajudaria o país a livrar-se do imperialismo ocidental, em especial o imperialismo norte-americano, né? E o Japão começa a guerra contra a China. E os americanos procuram deter as atitudes do Japão, impondo um embargo comercial entre os dois países. Então, assim, pessoal, só para dar uma pausa aqui e explicar um pouquinho. Antes de estourar uma guerra, muitas ações acontecem com a intenção de impedir que uma guerra aconteça, né? Porque a guerra é realmente aquele último recurso que os países viam que não tem jeito mesmo, a gente vai ter que ir para a briga. Por exemplo, aqui nesse caso, o Japão ele começa a guerra contra a China e os Estados Unidos impõem embargos comerciais entre o Japão e os Estados Unidos. E aqui a gente já consegue ver o resultado. Vamos continuar aqui. Após o embargo entre os dois países, por sua vez, acabou causando uma grande crise econômica e militar no território japonês, já que 80% do petróleo utilizado no Japão vinha dos Estados Unidos, impedindo, assim, de continuar a investida contra os chineses. Então, esse embargo feito pelos Estados Unidos fez com que os japoneses desacelerassem ali o processo de guerra contra a China. Porém, o Japão, para não parar a guerra, ele volta-se ao Sudeste Asiático, que tinha grandes fontes naturais de petróleo. Então, os japoneses, naquela sede de território, eles conseguiram encontrar, né, fontes naturais de petróleo em outros locais, e eles pararam, então, de consumir o dos Estados Unidos por conta do embargo, mas eles encontram outra fonte de petróleo. E aí a gente vai entrar aqui um pouquinho só dentro do conflito já da Segunda Guerra Mundial, só para dar um spoiler aqui para vocês. Os japoneses eles identificaram que o principal risco aos seus planos de invadir e capturar o Sudeste Asiático estava na frota naval americana do Pacífico, cuja base era Pearl Harbor. Após um trabalho de espionagem e planejamento, o Japão atacou a base, né, americana em 7 de dezembro de 1941, enquanto a guerra já estava acontecendo, como forma de tentar inibir a inevitável resposta americana em relação ao desejo japonês de dominar o Sudeste e a Ásia Oriental. Mais para frente também poderemos ver que o Japão foi um país que conseguiu derrotar uma potência realmente gigante daquele período, em uma guerra, e não foi a China, e nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, continuando aqui, as políticas expansionistas japonesas acabaram por afastá-los dos membros da Liga das Nações. Lembra da Liga das Nações, né? E, em meados dos anos 1930, eles acabam se aproximando da Alemanha e da Itália, que tinham políticas de expansionismo, né, territorial similares. Os primeiros passos de um alinhamento militar com a Alemanha se deu pelo Pacto Anti-Comintern, que ambos concordavam em se unir caso a União Soviética atacasse um dos países. Hideki Tojo lutou pela contenção do comunismo na Ásia, por crer que a expansão dessa ideologia desestabilizaria. Hideki Tojo ele lutou pela contenção do comunismo na Ásia, por crer que a expansão dessa ideologia iria desestabilizar a segurança do Japão e do leste asiático, e também lutou contra a influência dos Estados Unidos no Pacífico.
Após o conflito, ele tentou suicídio, porém sem sucesso. Foi preso, julgado e condenado a enforcamento pelos crimes de guerra do Japão Imperial. Então aqui, pessoal, só fazer um apontamento também. Nesse período nós vemos muitos países, entre eles a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Império Japonês, buscando uma terceira via ideológica, tá? Existem muitas análises que comparam essas ideologias como uma possível terceira via, porque nós tínhamos em campo o comunismo, o socialismo, né? Vamos dizer assim, à esquerda, e tínhamos o liberalismo, o capitalismo à nossa direita, que seria então a disputa ali entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porém, esses países eles não estão contentes nem com uma ideologia, nem com a outra. Então, eles trazem um forte teor nacionalista, às vezes revolucionário, sim, bem militar, né? Com uma vertente militar. Nós vamos ver que tanto a Itália quanto a Alemanha e o Japão, eles vão ter muita base militar, assim, em sua ideologia. Então, quando existiu esse descontentamento tanto com o socialismo, o comunismo, quanto ao liberalismo, o capitalismo, começam a surgir essas novas vertentes, né, que são misturas de tudo um pouco, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre cada um a seguir. Agora nós vamos comentar também sobre o país que é o centro das atenções quando se fala Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha nazista. E vamos lá então. Governo controlado por Adolf Hitler e pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães entre 1933 até o final da guerra, 1945. Em termos econômicos, os nazistas restauraram a estabilidade econômica e terminaram com o desemprego em massa. Aí você fala, ótimo, né? Então foi muito bom. Porém, eles conseguem essa proeza usando gastos militares pesados e extensas obras públicas foram realizadas, incluindo a construção das autobahns, que são as rodovias alemãs. Então aqui, pessoal, a gente já vê algo que não deveria estar acontecendo na Alemanha. Investimentos, né, gastos militares pesados. Então, quando a gente lembra lá do Tratado de Versalhes, vocês vão lembrar, porque vocês assistiram à última aula, e na última aula, o que se falava lá dentro do Tratado de Versalhes? Que a Alemanha não deveria ter investimentos militares. Vamos continuar então. A Alemanha nazista desejava mais matérias-primas e autossuficiência em alimentos. Queria as colônias sob o controle da França e do Reino Unido, desejava também o petróleo e o trigo da União Soviética. E conforme Hitler afirmou em Mein Kampf, que é o livro dele traduzido em português A Minha Luta, ele desejava também a união de toda a raça alemã que vivia em outros países, em outros territórios. Aqui, novamente, pessoal, nós vamos voltar aos tratados que foram firmados após a Primeira Guerra Mundial, que separaram as populações, né, em territórios diferentes, e é aquele negócio que eu tinha comentado na outra aula também. Às vezes, o território separado ali, a fronteira que foi definida, aglomerava populações que não se davam bem. E, às vezes, separavam populações que se davam bem. E isso acabava causando muitos conflitos entre as populações desses territórios, desses estados, né? Vamos continuar. Judeus e outros grupos considerados indesejáveis foram perseguidos ou assassinados, e a oposição ao governo de Hitler foi brutalmente reprimida. Membros da oposição, seja ela liberal, socialista ou comunista, foram mortos, presos ou forçados a fugir, né? A se exilar. Então aqui nós já vamos ver como que começou toda a treta da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente. Em março de 1938, então bem pertinho ali do início da guerra, o Hitler ele anexou a Áustria para a Alemanha, com o apoio do Partido Nazista Austríaco. Então, dentro da Áustria, que era um país separado da Alemanha, existia também um partido nazista. E esse partido ele prepara o caminho político para essa anexação que vai ser denominada União, que também era proibida pelo Tratado de Versalhes. Vocês vão conseguir se lembrar disso também. Então, o Hitler ele começa, pouco a pouco, rasgar totalmente o Tratado de Versalhes.
A união ela acaba sendo confirmada por um plebiscito em abril de 1938 sobre o lema "Um povo, um império, um líder". Mas o Hitler ele não vai se satisfazer em ter anexado a Áustria. Ele quer mais território. E ele passa a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, habitada por 3 milhões de alemães. E a Alemanha nazista acusou falsamente os tchecos de violência e opressão contra os alemães que viviam, né, na Tchecoslováquia. A imprensa da Alemanha, comandada por Goebbels, fez anúncios sobre ondas maciças de violência. E, para se discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938, então tudo no mesmo ano, o Acordo de Munique. E aqui nós conseguimos ver já como que a Alemanha começa a utilizar a propaganda a favor de si, né? Eles usam a imprensa para criar as famosas fake news de hoje em dia. Naquele período foram também utilizadas a favor dos países, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ver isso a partir de agora também. Inclusive, né, a Alemanha nazista ela tinha um Ministério da Propaganda, algo que não é tão comum nos dias de hoje. Nós conhecemos alguns ministérios da comunicação, mas da propaganda é mais difícil de se encontrar. A pasta era dividida em 7 departamentos: administração e jurídico, imprensa, rádio, filmes e censura, falas públicas, saúde, juventude e raça, arte, música e teatro e combate à contra-propaganda. Então, o Ministério da Propaganda da Alemanha nazista tinha como função todas essas questões aí. Cinema, rádio, teatro e a imprensa estavam sob sua tutela, e por ali se transmitia a ideologia nazista enquanto censurava outras informações. Apenas livros que concordavam com os pontos de vista nazistas eram permitidos. Todos os outros livros foram banidos e muitos foram queimados publicamente a partir de maio de 1933. Milhares de livros vistos como subversivos ou representativos de ideologias opostas ao nazismo foram lançados em grandes fogueiras. Isso incluía livros escritos por autores judeus, clássicos liberais, anarquistas, socialistas ou comunistas. Os rádios eram vendidos por um valor muito barato para que a maior parte dos alemães pudessem tê-los, e toda a transmissão de rádio era controlada pelo Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels. Então aqui vocês conseguem compreender a jogada de mestre que foi realizada? Eles meio que distribuíam, né, de forma bem barata o rádio, que era o meio de comunicação assim mais popular da época. Não tinha-se a TV ainda assim, né, de forma tão usual que nem hoje em dia nós temos, né? O pessoal não tinha TV, não tinha acesso à internet. E o processo ali então de transmissão da ideologia, das informações, eram feitas a partir do rádio. Então o rádio foi um grande aliado, né? Não só da ideologia nazista, mas, né, da disseminação de informações, sejam elas verídicas ou falsas. Aqui temos uma imagem que mostra a queima de livros que foi citada, né? Aqui mais uma imagem. E vamos dar continuidade. Além disso, rádios com alto-falantes eram colocados pelos nazistas em lugares como cafés, fábricas, praças, esquina de ruas, para que todos pudessem ouvir a mensagem dos nazistas. Grande parte das informações recebidas reforçava a mensagem de superioridade racial ariana, e além de demonizar judeus e outros inimigos do regime. Junto ao rádio, o uso de vídeos como recurso inovador para chamar a atenção das pessoas para a divulgação de conceitos nazistas foi uma das marcas da gestão de Goebbels à frente do Ministério da Propaganda de Hitler. Fotos de Hitler estavam por todas as partes e ele era retratado como o salvador da Alemanha. Slogans simples foram usados para introduzir a ideologia nazista ao povo alemão. O símbolo da suástica aparecia em todos os uniformes do governo e prédios públicos.
Além disso, o povo alemão tinha que se cumprimentar dizendo Heil Hitler, que em uma tradução para o português é como Salve Hitler, como uma famigerada saudação do braço levantado. Aqui eu trago alguns trechos que eu retirei do próprio livro que o Adolf Hitler escreveu, aquele denominado Mein Kampf, que em português, Minha Luta. Então, em alguns trechos ele diz o seguinte: observador cuidadoso dos acontecimentos políticos, sempre me interessou vivamente a maneira por que se fazia a propaganda da guerra. Eu via nessa propaganda um instrumento manejado com grande habilidade justamente pelas organizações sociais comunistas. Compreendi, desde logo, que a aplicação adequada de uma propaganda é uma verdadeira arte. E aí é interessante que ele traz, ele fala sobre a propaganda de guerra feita durante a Primeira Guerra Mundial pelos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então ele diz o seguinte: tudo o que na realidade foi tentado nesse sentido era tão inadequado e errôneo desde o princípio que em nada adiantava. Às vezes era até prejudicial. Examinando atentamente o resultado da propaganda de guerra alemã, chegava-se à conclusão de que ela era insuficiente na forma e psicologicamente errada na essência. Começava-se por não saber claramente se a propaganda era um meio ou um fim, e ela é um meio. Então, só explicando aqui esse trecho que nós acabamos de fazer a leitura, aqui o Hitler ele faz uma crítica à propaganda da guerra utilizada pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E quando ele faz essa análise, ele já está pensando, na propaganda que ele vai utilizar quando ele chegar ao poder, porque esse livro ele escreveu quando ele foi preso. Então, é um tempo antes dele chegar ao poder da Alemanha, E aí depois, quando ele chega, nós vamos ver que ele começa a implementar tudo que ele escreveu mesmo. Então, continuando, ele diz que a propaganda ela não é um fim, é um meio, mas a finalidade pela qual se lutava durante a guerra era a mais elevada e formidável que se pode imaginar. Tratava-se da liberdade e da independência de nosso povo, da garantia da vida, do futuro, em uma palavra, da honra da nação. Logo, novamente, ele critica a propaganda feita pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial, porque se estava se lutando por coisas tão importantes como essas que ele nos apresenta, a Alemanha não conseguia transmitir essa mensagem para o povo alemão. E aqui em outro trecho ele diz o seguinte: em contraposição, a propaganda de guerra dos americanos e ingleses era psicologicamente acertada, apresentando ao seu povo os alemães como bárbaros. Ela preparava o espírito de seus soldados para os horrores da guerra. Basicamente, ele está dizendo que os outros países que combatiam a Alemanha viam a Alemanha como o maior monstro possível. Viam os alemães como monstros. Então, eles já estavam preparados psicologicamente para o que eles iam enfrentar. E ele continua: tudo isso era a consequência de se entregar esse serviço de propaganda ao primeiro asno que se encontrava, em vez de compreender que para este serviço é necessário um profundo conhecedor da alma humana. Ele continua: foi um erro fundamental nas discussões sobre a culpabilidade da guerra admitir que a Alemanha não podia sozinha ser responsabilizada pelo desencadeamento dessa catástrofe. Deveria ter-se incessantemente atribuído a culpa ao adversário, mesmo que esse fato não tivesse correspondido exatamente à marcha dos acontecimentos. Novamente, ele vai retornar ao texto do Tratado de Versalhes, porque ele vai dizer o seguinte, deveria ter-se incessantemente atribuído a culpa ao adversário e nunca ter admitido a culpa, mesmo que esse fato não tivesse correspondido exatamente aos acontecimentos. Então, quando a Alemanha assume a culpa da Primeira Guerra lá no Tratado de Versalhes, ele acredita que isso foi errado, Ele está descontente ainda com a questão do Tratado de Versalhes. Esse trecho a seguir ele é muito interessante para quem um dia já pensou em fazer publicidade e propaganda, porque ele vai começar aqui a trabalhar um pouco sobre a essência de como a propaganda deve agir, como a propaganda deve funcionar.
Então ele vai dizer o seguinte: a propaganda não foi criada para fornecer a estes senhores uma distração interessante, e sim para convencer a massa. Esta, porém, necessita, sendo como é de difícil compreensão, de um determinado período de tempo, antes mesmo de estar disposta a tomar conhecimento de um fato, e somente depois de repetido milhares de vezes os mais simples conceitos é que sua memória entrará em funcionamento. Então aqui é interessante que ele vai dizer que a propaganda ela funciona depois de ter sido repetida milhares de vezes os mais simples conceitos. Então vamos dar um exemplo. Quando você vê aquele M amarelo, pode ser no lugar que for, você vai ligar ao McDonald's. Quando você vê a maçãzinha lá mordida, você vai ligar à Apple. Então assim, é um conceito muito simples, é um símbolo, é um design que quando você bate o olho você lembra, a sua memória funciona. Mas esses exemplos que eu citei são exemplos da indústria, né? Aqui nós estamos trazendo para a guerra. E em seguida, né, a gente vai trabalhar um pouco sobre o objetivo da propaganda da guerra. Então, o povo alemão lutava por sua existência, e o objetivo da propaganda da guerra devia ser o de apoiar essa luta. Então, Hitler ele diz o seguinte: a quem se deve dirigir a propaganda? Aos intelectuais ou à massa menos culta? E ele continua: a propaganda sempre terá de ser dirigida à massa. Para os intelectuais, não se deve tratar de propaganda, e sim de instrução científica. Então aqui ele faz uma separação entre o intelectual e o povão. Se você é intelectual, você vai receber instrução científica, você vai ter acesso à ciência. E se você faz parte da massa, uma massa menos culta, você vai receber propaganda na tua cara. É basicamente isso que ele diz. Por que isso deveria ocorrer? O fim da propaganda, vai dizer o Hitler, não é educação científica, e sim chamar a atenção da massa sobre determinados fatos, necessidades, etc. A arte está exclusivamente em fazer isso de uma maneira tão perfeita que provoque a convicção da realidade de um fato, da necessidade de um processo. A sua ação deve ser cada vez mais dirigida para o sentimento e só condicionalmente para a chamada razão. Aqui nós temos outros pontos que são pilares da propaganda. São questões essenciais. Se você, novamente repito, se você pretende um dia estudar publicidade e propaganda, você vai acabar se deparando com muito disso daqui. A questão da propaganda ser dirigida para o sentimento da pessoa e não para a razão. E isso nós vivemos hoje em dia, eu me incluo nisso. Tem muita coisa que a gente consome de forma sentimental e não de forma racional. Nós podemos trazer alguns exemplos de pessoas que veem o lançamento de um celular novo, o dela tá ótimo e ela troca de celular, ela quer comprar o que lançou novo. E isso ela não está raciocinando. O celular realmente tem uma melhoria muito superior ao meu. Não, ela troca de celular todo ano de forma sentimental. Ela quer sentir que tem algo. É aquela questão do ter e não do ser, né? Então nós temos essa questão da propaganda ser dirigida para o sentimento. Você pode pegar a propaganda que são relacionadas à alimentação, você vai ver aquela pessoa saboreando aquele lanche incrível que você só vai encontrar na imagem da propaganda, aquele lanche. Porque quando você compra um lanche de um fast food, você sabe que a qualidade não é semelhante àquela que é mostrada na propaganda. Porque a intenção da propaganda é lidar simplesmente com o seu sentimento, seja o de fome, ou se você gosta muito daquela determinada marca, ela está ligada a um sentimento, não à racionalidade. Se até agora você está se perguntando, tá bom, nós estamos falando sobre Segunda Guerra Mundial, o professor está dando exemplos de McDonald's, de Apple, cadê os exemplos da guerra? Se você está se perguntando isso, você já deveria ter feito a relação do que eu estou dizendo aqui com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.
Eu já falei aqui sobre a perseguição aos opositores políticos, aos judeus, e o uso da propaganda vai influenciar muito nessa questão. A propaganda ela foi utilizada de uma maneira tão eficaz que as pessoas passavam a acreditar que realmente deveriam perseguir os judeus, os comunistas, os liberais e etc. Então, essa propaganda em relação à perseguição dos opositores políticos dos nazistas, ela foi muito efetiva, muito eficaz, ela funcionou. Então, quando a gente fala assim, sobre a questão da propaganda ser sentimental e não racional, é justamente a gente pensar assim, eu vou perseguir o meu opositor político porque sim, não tem uma justificativa racional. É porque ele é contra a minha ideologia, é porque ele pensa de maneira diferente, e isso nós podemos trazer para os dias de hoje, tá, pessoal? Não necessariamente ficou isolado lá na Segunda Guerra Mundial. Nós podemos trazer isso para os dias de hoje, e esse é o papel da história. A gente pensar o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas que estão em conflitos, até mesmo às vezes dentro da própria família, em que fulano votou no X, ciclano votou no Y, e até hoje não se fala, porque o candidato fez tal coisa, que não sei o quê. Então a gente consegue trazer isso para os dias de hoje, que a propaganda ela funciona de forma sentimental, principalmente a propaganda política, a propaganda de guerra. Ela não vai funcionar de forma racional. Às vezes você está mostrando a evidência do que está acontecendo na cara da pessoa e ela vai fechar os olhos e vai falar que é mentira. E quando isso acontecer, você vai lembrar de eu falando o seguinte: a propaganda funcionou. Inclusive, um assunto muito interessante que cabe para nós fazermos uma reflexão é o uso das redes sociais dentro das eleições, né? Dentro do âmbito político. Porque até pouco tempo atrás, né? Vamos utilizar aí o exemplo do rádio na Alemanha nazista. Isso foi nos anos 1930, 1940. Após isso, nós tivemos o uso da televisão. Até não muito pouco tempo atrás, inclusive ainda existe, né? Mas hoje nós temos a opção de não assistir a propaganda gratuita lá, eleitoral, que o candidato aparece, fica falando lá um monte de mentira, um monte de promessa, que a gente já sabe como que funciona. Então, depois do rádio, veio a televisão fazer esse papel de transmitir a informação sobre a política, e hoje nós chegamos num nível das redes sociais. Então, quem dominou as redes sociais saiu na frente, né? E nós podemos observar como que esse fenômeno está realmente acontecendo. Desde as eleições lá dos Estados Unidos, as eleições aqui no Brasil, elas foram impactadas pelas redes sociais e vão continuar sendo, né? Apesar de já ter uma movimentação sobre legislação, de tentar regularizar, né, esse ambiente da internet, com as fake news, né, e etc., financiamento, tudo mais. Então, isso cabe a gente fazer uma reflexão. E é interessante para vocês fazer essa relação do processo histórico. Então, assim, a gente podia dar uma aula aqui, eu poderia ficar falando para vocês sobre como a propaganda política foi sendo evoluindo conforme o tempo, através dos meios de comunicação diferentes. Então, desde lá do rádio, passando pela TV, o uso da internet. Então, é um processo histórico. Não é do nada que acontecem as coisas, né, pessoal? Então, isso é muito interessante que vocês consigam compreender. E para finalizar esse trecho aqui do slide, o Hitler ele continua falando sobre a propaganda. Ele diz o seguinte: toda propaganda deve ser popular e estabelecer o seu nível espiritual de acordo com a capacidade de compreensão do mais ignorante dentre aqueles a quem ela pretende se dirigir. De forma resumida, assim, traduzindo o que ele quis dizer aqui, é o seguinte: se você quer dirigir essa propaganda para determinada porcentagem da população, você tem que entender que parte daquela população pode não compreender o que você quer dizer, certo? Então você tem que fazer uma propaganda que ela realmente vai atingir até o mais ignorante daquela parcela da população. Então, se você quer dizer que o Bruno é o melhor professor de história, você tem que fazer isso
ser repercutido de uma forma que chegue até a pessoa que não sabe nem o que é história, mas quando ela escutar isso, ela vai repetir. O Bruno é o melhor professor de história, porque a propaganda funcionou, a propaganda chegou até aquela pessoa que não sabe nem o que significa aquilo, entendeu? É isso que ele quis dizer nesse trecho. Aqui mais algumas partes bem interessantes e importantes referente à propaganda da guerra e ao objetivo dela. Então, Hitler diz o seguinte: quanto mais modesto for o seu lastro científico e quanto mais ela levar em consideração o sentimento da massa, tanto maior será o sucesso. A arte da propaganda reside justamente na compreensão da mentalidade e dos sentimentos da massa. Ela encontra por forma psicologicamente certa o caminho para a atenção e para o coração do povo. A capacidade de compreensão do povo é muito limitada, mas, em compensação, a capacidade de esquecer é grande. Assim sendo, a propaganda deve-se restringir a poucos pontos e esses deverão ser valorizados, até que o último indivíduo consiga saber exatamente o que representa. Terminando, quanto mais importante for o objetivo a conseguir-se, tanto mais certa, psicologicamente, deve ser a tática a empregar. Então aqui, pessoal, novamente, só fazer um apontamento. Fizemos a leitura total aqui e agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nós vamos cair novamente naquela questão do o intelectual é alimentado com informações e instruções científicas, enquanto a massa vai receber simplesmente propaganda. E isso é utilizado, como eu já disse, até os dias de hoje. Cabe a nós, né, particularmente, decidir se a gente quer ficar só tomando propaganda na cara ou se a gente vai atrás de informação concreta, de informação e formação científica, não ficar só no achismo. Quando nós paramos para dar a nossa opinião sobre determinado assunto, nós temos que ter uma base sobre aquele assunto. Não adianta eu vir aqui falar sobre matemática se eu não tenho conhecimento sobre matemática. Desculpa. São coisas que acabam acontecendo durante essa aula se encerra por aqui, pessoal. A partir da próxima aula, do próximo vídeo, nós iremos definitivamente entrar no conflito da Segunda Guerra Mundial.